Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo Biomimético. Hoje a gente vai falar como que a natureza ajuda a organizar inteligências coletivas. Quando a gente pensa, por exemplo, no atum e nas sardinhas, a gente entende que eles se auto-organizam de uma forma fluida, num movimento que tem o mesmo propósito. Como seria ótimo se a gente pudesse fazer o mesmo nas nossas organizações? No entanto, as organizações, tem pessoas que têm personalidades diferentes, vontades diferentes, pontos de vista diferentes. Como que a gente pode aprender com a superinteligência desses organismos que funcionam de forma coletiva para trazer isso para as nossas realidades? Bom, talvez usar a inteligência da sardinha e do atum não seja a melhor escolha, mas a gente tem super-organismos como abelhas, formigas, que nos ensinam a se comportar em sociedade de uma forma extremamente inteligente, e eles têm uma capacidade de coordenar times, de coordenar pessoas do topo, em vez de ser do topo para baixo, de baixo para cima, que a gente fala, né? Ou seja, um movimento horizontal de organização de times. Então hoje a gente vai conversar sobre 5 princípios que podem inspirar a inteligência coletiva baseada no comportamento desses super-organismos, que são cupins, abelhas e formigas, por exemplo. Vamos lá? Princípio 1. Facilitar a auto-organização dos times. Como a gente sabe, existe uma hierarquia, mas ela é dividida em times pequenos e modulares, onde as decisões estratégicas acontecem organicamente, todo o tempo e em todo lugar, e essas informações são constantemente atualizadas, o que faz com que esses organismos sejam perfeitos em se adaptar às condições de mudança e tenham uma resposta ativa porque eles fazem pequenas partes do trabalho. Então, cada um faz uma pequena parte. E aí é mais fácil para se adaptar às mudanças, porque você faz essa mudança pelas bordas e não no todo. Aí você consegue se adaptar mais rápido. O segundo princípio é agregar partes espalhadas em um mesmo propósito maior. Então, quando a gente fala de organismos que vivem em locais onde existe escassez, eles conseguem se utilizar dos recursos de outras espécies para fazer algo maior. Eles chamam esse comportamento de network economy, onde a tecnologia abre portas para que as companhias, para que as empresas funcionem compartilhando o mesmo propósito, o mesmo valor, e isso possa ser... O princípio 3 fala de cultivar diversidade e independência. Quando a gente está dentro de um grupo, muitas vezes a gente acaba se preocupando com aquilo que os outros vão pensar. E aí a gente deixa de produzir o que a gente poderia fazer, porque a gente está preocupado com a opinião dos outros. No entanto, isso acaba barrando a nossa criatividade. Se a gente realmente quer evoluir para ser mais criativos e para funcionar como um super-organismo, a gente tem que ter liberdade e maior independência para agir. Então, para que a gente não entre num funcionamento de conformismo e de ficar naquele mesmo funcionamento antigo, sem evolução e sem criar algo de novo, a gente precisa entender que para evoluirmos como superorganismos, temos que pensar no coletivo. O princípio 4 fala de uma comunicação aberta. Se a gente pensar numa colônia de abelhas ou num formigueiro, imaginem quantos milhões de organismos vivem ali e muitos deles nunca vão se ver e nunca vão conversar na vida. Se a gente pensar numa organização muito grande, provavelmente acontece o mesmo. Tem muitos funcionários e muitos não vão nunca na vida conversar, nem se ver, mas todos trabalham para que o mesmo sistema prospere, para que a empresa funcione. Esse princípio de trabalhar em equipe sem conversar necessariamente, ela é própria dos sistemas auto-organizados. Tem um nome para isso, é estigmergia. Então, se a gente adotar mais esse princípio onde existe uma comunicação indireta e coordenada, nós vamos ter respostas muito mais rápidas e muito mais eficazes dentro de grandes organizações. Todo mundo precisaria de uma comunicação como acontece nos cupinzeiros, Todas as empresas poderiam funcionar dessa forma. O ponto 5 fala sobre tomar decisões envolvendo pontos inflexíveis, pensando em ciclos de feedback e respostas com regras rápidas e fáceis de serem aderidas pelo grande grupo. Então, quando a gente pensa num formigueiro ou numa colmeia de abelhas, a gente percebe que existe um caos instaurado, olhando de fora, mas que existe também um padrão que todos esses organismos seguem para se auto-organizarem. Isso porque eles têm regras simples que são seguidas por todos. Então, a grande dica aqui é que as organizações criem
padrões sincronizados de comportamentos, onde a equipe possa responder a essa sincronicidade de ações, para que exista um comportamento livre, mas que também exista uma série de sincronicidades que façam com que o time possa trabalhar de uma forma ágil e de uma entrega que considere toda a equipe. Juntos, esses 5 princípios podem inspirar e ajudar os times a funcionarem de uma forma auto-organizada. Gente, esse foi o nosso Papo Biomimético de hoje. Espero que tenha sido inspirador para vocês. Deixem os seus comentários, me contem o que vocês acharam. Se tiverem alguma outra inspiração que possa auxiliar nesses times auto-organizados, também comentem.